boa tarde a todos, que Deus abençoe. Mais um dia, mais uma quarta-feira, Projeto Casa Firme, pais e filhos. Que o Senhor venha conduzir esse trabalho, essa reunião, em nome do Senhor Jesus. Bom, semana passada Deus nos deu um grande presente, né? O culto da semana passada foi extraordinário, como esse também será, em nome de Jesus. Eu recebi muitas mensagens, né, de pais e de mães que se identificaram com o culto, de pessoas que se identificaram com o que Deus trouxe, com o que Deus falou. E algo que eu falei muito foi sobre a palavra "eu não sabia", né? Eu peguei partes do culto que foi realizado pela bispa sobre virgindade, e foi um culto que marcou muito. E é um culto que hoje vou usar mais um pouquinho dele, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos entender ainda mais o que é santidade. Precisamos buscar a santidade. E santidade está no que você está ouvindo, vendo, está nos seus pensamentos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tudo começa no olhar, no pensamento, que vira um sentimento. Então, santidade é algo que eu percebo que Deus tem buscado bastante. É algo que Deus tem trabalhado nos corações e principalmente nos lares. Um lar, Deus quer lares santos, lares que as famílias tenham o temor do Senhor nos seus corações. E só trazendo um pouco do que eu falei semana passada, devido ao trabalho que foi realizado pela Bispa sobre virgindade, todos que aqui estavam, todos que participaram, aqueles que ouviram depois deste culto, até eu, né, aprendi muitas coisas que eu também não sabia. E fica essa frase, né, marcante, eu não sabia. Depois, quando o trabalho terminou, muitas pessoas procurando, buscando ajuda, confessar. E o que se saiu foi, o que se viu, né, lágrimas e eu não sabia. Se eu tivesse recebido essas informações, eu teria feito totalmente diferente. Eu teria percorrido um caminho totalmente diferente. Eu teria feito escolhas certas, escolhas em Deus, né? Quantos pais também, nossa, pastora, eu teria errado menos na criação dos meus filhos. Eu teria direcionado, eu teria mostrado o caminho. Mas o tempo da nossa ignorância o Senhor não leva em conta. E todos os nossos erros e o nosso pecado, Ele utiliza, né? Utiliza para ajudar. Então, todo o meu passado, Deus utiliza para ajudar outras vidas. Então, essas frases, né? Eu não sabia, eu teria feito diferente. Como eu era cego, meu Deus, que cegueira. E tudo está na santidade. Entendemos que santidade e virgindade não tem nada a ver um assunto com o outro, é diferente. E o temor do Senhor é a alma da santidade. Uma pessoa que teme ao Senhor, ela pratica a santidade. O meu coração deve estar no lugar certo. Se você tem temor, o seu coração vai estar no lugar certo. E aí está o erro de muitas pessoas. Não adianta você fazer errado e acreditar que você vai receber aquilo que você tem buscado. Muitas pessoas estão fazendo tudo errado e ainda acreditam que vão receber aquilo que têm buscado de Deus. O temor do Senhor, com certeza, é a alma da santidade. Uma pessoa que é santa, que busca a santidade, né? Uma pessoa que busca a santidade tem o temor do Senhor. Se você não tem temor, você não vai conseguir andar em santidade. Se eu não tenho temor, pastor, o que é temor? Temor não é você temer, ter medo de Deus. É você ser obediente.
É você ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus quando Ele diz, não, para por aqui, acalma, não faz assim. Isso é temor, é obediência. A carne faz tudo errado esperando o certo, não é? Quantas vezes não fizemos escolhas carnais, atitudes carnais e esperávamos receber aquilo que é certo de Deus? Não tem como. Vamos lá, aqui em Tiago 1,16, meus amados, não se deixem enganar. Uma frase pequenininha, mas que tem um efeito muito grande. Muitos cristãos estão vivendo enganados. Muitos pais estão sendo enganados por seus filhos. Muitos filhos estão sendo enganados por seus pais. Muitas pessoas estão sendo enganados pelo mundo. Semana passada, uma frase que eu disse aqui que muito tem coisas que eu não preparo, é algo que o próprio Espírito Santo dá na hora, e algo que ele nos presenteou, que foi uma frase que eu usei e que bastante pais se identificaram, foi: seja o Google dos seus filhos. Tire dúvidas. Uma criança, quando ela chega para te perguntar sobre um determinado assunto, você tem que estar apto a responder. E aí está o erro de muitos pais. Pais que não têm a paciência de dar a resposta certa para os seus filhos. Precisamos dar as respostas certas para as nossas crianças, adolescentes e jovens. A resposta certa. Eu não posso dizer simplesmente, isso você não pode. Mas eu tenho que explicar o porquê essa criança não pode. Que foi o erro de muitos pais, infelizmente, com aqueles jovens que perderam a virgindade, jovens que já viveram a sua vida no mundo. Jovens que receberam, você não pode. E ficou aquele ponto de interrogação. Então, toda vez que o seu filho vem te perguntar um assunto, responda. E ainda, ao final dessa conversa, pergunte: ficou alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Quer que a mamãe explique um pouco melhor? Seja o Google dos seus filhos. Porque se você não entrega a informação, se você não explica, se você não explica com base na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo vai ficar um ponto de interrogação. Aí aquela criança, ela vai buscar de outras formas e de outros meios matar aquela curiosidade. Que semana passada eu falei o que significa curiosidade. É um desejo, é uma vontade de descobrir o que determinado assunto está falando. Então precisamos tirar as dúvidas dos nossos filhos, jovens e adolescentes. E ter isso em mente. Tem sim como você falar sobre sexo com seus filhos sem tirar a inocência. Tem como você abordar assuntos com o seu filho sem tirar a inocência dele, muito pelo contrário. Lembra do que eu falei? Que o ano que vem, João vai completar 7 anos. Ali eu já vou começar a tratar com ele sobre assuntos que mais tarde ele vai ter curiosidade. Ele vai querer saber. Então, já vamos trabalhando isso sem tirar a inocência. Muito pelo contrário, tornando ele mais inocente. E o erro de alguns pais que não conhecem a verdade.
não querem falar sobre determinados assuntos, não querem explorar sobre determinados assuntos com seus filhos e vão criando mais pontos de interrogações nessa cabecinha. E aí, aonde eles vão buscar? Eles vão buscar no Google. Eles vão colocar lá o que é tal assunto. O Google, sendo o Google, vai entregar o que tem ali. Não se importando se tem uma criança à frente da tela, não se importando se tem sexo ali, ele vai mostrar. E onde as nossas crianças também tiram informações? Com os amigos da escola. Duas coisas que são muito perigosas: as redes sociais, internet e escola. Escola é algo muito perigoso, que se você não for um pai, uma mãe presente, todo dia quando os meninos saem da escola, ou eu ou o papai sempre pergunta: como foi a escola hoje? O que você fez? O que você aprendeu? Aconteceu algo diferente? Sempre perguntando. E quando tem um assunto, não, vamos conversar, não é assim, e vamos explicando. Você tem que se preocupar com o que seus filhos estão ouvindo na escola. E colocar aquilo que é certo. E trabalhar na sua casa, colocar na vida dos seus filhos o temor ao Senhor. Chamar para conversar e falar: filho, ainda que o papai e a mamãe não estejam vendo, tem um Deus lá em cima que tudo vê. Então, tudo que você fizer, faça com temor. Faça com temor. E hoje eu peguei um assunto que nem imaginava que eu poderia trabalhar, né? Mas domingo agora, eu estava atendendo uma mãe e eu fui chamada às pressas na escolinha. E era um burburinho, o que está acontecendo? E aí eu não sei como que chegou nesse assunto, mas que algumas crianças estavam assistindo um seriado chamado Round 6. Desculpa o meu inglês, mas eu não sei falar inglês, então eu acho que esse é o nome. Round 6. Que é uma série no Netflix, que, né, já foi falado muito sobre esse canal, né? E algumas crianças assistiram. Eu, na minha inocência, olhei, né, uma tia que veio me falar, eu falei: mas o que é isso? É uma brincadeira? O que é? Aí me explicaram: não, é uma série que tem cenas de violência, tem cenas de sexo, tem cena de suicídio, tem várias coisas. E eu falei: mas eu não conheço isso aí. Aí eu fui lá na minha sala, sentei no computador e falei: deixa eu procurar, pelo menos, entender do que se trata esse assunto, para eu entrar na sala e tratar com as crianças. Mas nesse meio tempo, eu pedi para que passasse nas escolinhas e perguntasse para as crianças quem assistiu. E o que me surpreendeu foi as crianças do Kids 1. Kids 1 são bebês. Algumas crianças do Kids 1 tiveram acesso a esse conteúdo, que deixa claro que é para maior de 16 anos. Na verdade, deveria ser proibido esse tipo de conteúdo. E ali eu fiquei chocada. Eu falei: eu não acredito. Então, crianças do Kids 1 tiveram acesso, crianças do Kids 2. Estamos falando de crianças de 5, 6, 7, 8 para cima, jovens, né? E eu fiquei pensando: mas meu Deus do céu, cadê a responsabilidade desses pais? E fui buscar saber do que se trata essa série. E hoje eu trouxe um pouco, um relato do que se trata essa série, que eu também não conhecia até domingo, e é algo assustador. Lançado em setembro,
ele já foi um dos estourou de visualizações. No entanto, o sucesso vem causando polêmicas. Em uma das discussões gira em torno do fato de que crianças e adolescentes estão assistindo à superprodução que tem classificação etária de 16 anos. Não é nem questão de permitir, é estar de olho, pois sabemos que muitas crianças já têm esse acesso. Vamos lá, do que se trata essa série? Você que nunca ouviu falar sobre essa série como eu, na série Brincadeiras Infantis, bastante conhecidas como Batatinha Frita 1, 2, 3, nossa, brinquei tanto de Batatinha Frita, Bolinha de Gude, Cabo de Guerra, são utilizados em uma espécie de jogo de sobrevivência, no qual participantes que não atingem o objetivo final são assassinados. Veja bem. E tudo isso por um prêmio milionário. As cenas também contêm torturas psicológicas, violência explícita, suicídio, sexo e tráfico de órgãos. O que acontece? Isso provém da cabeça, provém do diabo, na verdade. Eles pegaram brincadeiras infantis. Olha só como o diabo é astuto. Como que eu vou atrair uma criança? Eu vou pegar aquelas brincadeiras infantis e vou transformá-la num jogo violento. E aí, muitos pais vão dizer assim, nossa, pastora, mas não tem nada a ver. Vou te mostrar que tem tudo a ver. O diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Em Tiago 1,16, meus amados irmãos, não se deixem enganar. As crianças estão sendo seduzidas através deste documentário, dessa série. E através daquelas brincadeiras, o diabo já vai incutindo ali na cabecinha delas a falta de empatia pelo próximo. Que a morte é o caminho mais fácil para solucionar a pobreza. As cenas de sexo, que você tanto luta para não falar com os seus filhos, lá tem essa informação, né? Muito estranho, muitos pais não quererem abordar, muitos pais não querem conversar com seus filhos sobre determinados assuntos, mas os mesmos sentam no sofá para assistir essa série. Olha que interessante. Então aquilo vai entrando. O suicídio. Aí o seu filho te pergunta: o que é suicídio, papai? Não, isso aí não é para você, isso não é assunto para você, isso não está na hora de você saber sobre isso. Aí ele assiste uma série e ele entende: ah, isso é suicídio. Eu vou chegar na parte do suicídio que tem assunto por aí. Então aqui, através dessa série, algumas crianças na França resolveram recriar a brincadeira e deu ruim, como se diz. Um grupo de pré-adolescentes em um colégio da França resolveram recriar a brincadeira nos corredores da escola. Porém, como já era imaginável, a história não terminou bem. De acordo com a imprensa francesa, a brincadeira resultou no esmagamento de 5 crianças mais novas. Já pensou, você vai buscar o seu filho na escola e você encontra a informação de que seu filho pequenininho está num hospital internado porque ele foi esmagado? Que precisaram ser socorridas no hospital.
A brincadeira escolhida não foi divulgada, mas a imprensa diz que as crianças da 6ª série decidiram surpreender alguns alunos da 3ª série pelo corredor. Obviamente, a brincadeira saiu de controle e resultou em um final não muito feliz. Os alunos responsáveis foram socorridos e foram expulsos do colégio. Ou seja, tudo que você fala para uma criança, aquilo tem um impacto muito forte. Essas crianças, esses adolescentes assistiram essa série, aquilo entrou de uma tal maneira, vamos reproduzir. Olha só a gravidade disso. A violência, olha o que diz aqui, violência nesse conteúdo existe. E olha, eu estou falando, se você não conhece sobre essa série, você nem precisa dar Google, tá? Eu já estou sendo Google aqui, ok? Já estou te informando. Você que é criança, adolescente, não precisa, porque eu já estou te passando a informação. Então, não vai querer buscar, assistir essa série para ver o que tem, porque aí você já não é mais inocente sobre esse assunto, ok? Eu estou sendo o seu Google neste momento. Nessa série, você vai encontrar violência excessiva, suicídio, tráfico de órgãos presentes. Logo no primeiro jogo, os 456 participantes precisam brincar de batatinha frita 1, 2, 3. Como o nome da atividade foi traduzido no Brasil. A ideia é simples. Enquanto uma menina, uma boneca com sensor de movimentos canta aquela musiquinha que eu cantei muito na minha infância, os participantes têm que correr o mais rápido que puderem para cruzar a linha colocada metros à frente. Se alguém se mexer depois que ela parar de cantar, o que acontece? Adeus. Metralhadoras começam a disparar contra os participantes faltosos, que caem mortos, sangrando e implorando pela vida, enquanto os outros estarrecidos começam a entender do que se trata o jogo. Algo que até ali ninguém tinha percebido direito. Muita agressividade, muita violência. A violência se repete nos jogos seguintes. Em outros deles, os participantes são divididos em equipes de 10 membros e precisam disputar o clássico cabo de guerra. Quem nunca brincou de cabo de guerra? A uma altura de um prédio de alguns bons andares. Perde o grupo que despencar primeiro e sim, todos morrem estatelados no chão. Ainda um outro momento em que, durante a madrugada, os organizadores dos jogos, pessoas mascaradas, que ninguém sabe o sentido daquilo, estimulam os participantes a se matarem durante a noite. Quem lembra daquela brincadeira? Eu não sei, mas eu brinquei muito de gato mia, né? Que apagava a luz e aí tinha uma pessoa que tinha que encontrar e identificar o som do gatinho, da pessoa que miou. Era uma brincadeira muito divertida. Mas aqui os caras deixaram ela, né, pro lado mal da coisa. Então, os participantes são estimulados a matarem durante a noite. Depois que as luzes do dormitório coletivo se apagam, a carnificina só é interrompida quando um dos competidores, um senhor de estado terminal, começa a gritar. Ou seja, morte e violência, e morte e mais violência. Ao fim dos jogos, um homem que havia entrado no jogo ao lado de uma mulher, essa parte me chamou muita atenção, porque eu vou contar uma história que uma mãe me relatou aqui na escolinha. Ao fim de um dos jogos, um homem que havia entrado no jogo ao lado de sua mulher, disputa uma partida de bolinha de gude com ela. Naquela rodada, os participantes foram obrigados a escolher duplas. A maioria dos protagonistas da série escolheu pessoas próximas no jogo. Como no caso, o marido escolheu a esposa para jogar a bolinha de gude. Não sabiam que disputariam não sabiam que disputariam nas esferas de vidro e que veriam quem viveriam e quem iria morrer.
Ao retornar vencedor da partida, ou seja, aquele homem foi jogar com a mulher. Ele ganhou a partida, ele viu a mulher dele sendo morta. Ao retornar vencedor da partida, ele, desolado, decidiu se enforcar. O suicídio é mostrado de forma clara, com o corpo do homem aparecendo pendurado na estrutura da cama. Isso é muito grave. E tem relatos de pais que assistiram a série com seus filhos. Teve uma mãe que relatou que ela assistiu a série com o filho, e olha o que ela disse. Não, eu assisti junto com ele para saber do que se tratava o conteúdo. Então, eu estava assistindo junto com ele. Muito bem. Errado. Isso mostra que você não tem temor de Deus, que você não tem sensibilidade ao Espírito Santo, que você é um carnal. Porque você sabe, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você tem o temor de Deus, quando você está em busca da santidade, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Quando você senta no sofá para assistir determinado programa, determinados filmes, séries, você sabe, porque o Espírito Santo incomoda. E quando eu peguei a lista das crianças que tinham assistido essa série, eu não deixei nenhum pai ir embora no domingo enquanto eu não falasse e conversasse com o pai de cada criança. Um por um. E uma mãe me relatou que no final de semana, ela tem crianças ali, tem um menorzinho, tem a menina e tem outros filhos. O irmãozinho mais novo, olhando da janela, viu que a irmãzinha, a mais velha, pegou uma cordinha da barraquinha dela, aquelas barracas de criança, e estava passando a corda em volta do pescoço. E aí foi onde o menininho gritou à mãe, e a menina falando que não ia fazer nada, que não ia fazer nada. E essa era uma das meninas que tinha assistido essa série. Olha o ponto que chegamos. A mãe não sabia que ela tinha assistido. A mãe, então assim, por isso que eu falo, não adianta você falar, eu conheço os meus filhos, não. Não adianta você trazer ele para a igreja se você não é um exemplo em casa. Não adianta você lutar, orar, buscar se você não tem um tempo para conversar, para colocar o temor do Senhor, para fazer com que os seus filhos precisam acreditar que existe céu e inferno, eles precisam crer em Jesus, eles precisam, você precisa colocar nos seus filhos temor. Ensinar sobre o que é temor. Mas o que adianta você ensinar o seu filho o que é temor, sendo que o seu filho vê você assistindo novela? Ou ele vê você assistindo algo que não condiz com a sua fé, como um seriado desse? E uma criança que está na igreja assistiu e estava ali simulando um suicídio. Isso é tipo de brincadeira? Mostra que está tudo errado. E se nós, como autoridades, homens e mulheres, não ajudar essas crianças, esses adolescentes, até os jovens, que futuro vamos ter? E me admira pais terem assistido esse tipo de série. Você está financiando algo que veio para roubar, matar as nossas crianças, o seu próprio filho, a sua própria filha que está dentro da sua casa. Porque o diabo, ele junta tudo aquilo que atrai a atenção do ser humano, do homem. E nessa série você vai ver a brincadeira infantil, o suspense, o drama, a competição. Então, olha o ponto que chegamos. Então, se você assistiu essa série, vá orar a Deus e pedir perdão, porque você agiu de forma carnal. Isso passa longe de ser espiritual, isso passa longe de santidade. Passa muito longe.
Como que você pode dizer que você é cristão e você financiando, assistindo algo tão violento desse jeito? Uma criança pequenininha do Kids 2 olhou para mim e falou assim, eu perguntei, o que é esse round 6? O que é? A tia não sabe, o que é? Ah, tia, batatinha frita 1, 2, 3, morte. Eu falei, tia, é morte. Aquilo doeu meu coração de tal maneira, eu falei, meu Deus do céu. Isso tem que te impactar, estamos falando dessa série, mas quantas outras séries não existem, ou filmes que eu desconheço? Eu vivi uma situação, eu era cega, mas eu vivi uma situação que, a partir daquele dia, eu entendi o quanto é real, o quanto é verdadeiro. Toda vez que você senta na sua casa e liga a televisão é uma porta das grandes. Você determina o que vai entrar ali. Uma vez, logo que eu tinha ganhado, acho que era o João, ou era o Davi, eu não me lembro ao certo, acho que era o Davi. Ou o João, bom, não lembro agora se era o João ou o Davi. Tinha acabado de dar a luz. E, eu fiquei naquele tempo de pós-operatório, aquela coisa e tal. E aí, o Fer chegou em casa, vamos assistir um filme. E aí ele colocou um filme pra gente assistir. E na hora, eu senti assim no meu coração, o próprio Deus falando, não assiste. Aí eu lembro que eu até olhei para ele e falei assim, acho que isso aí não vamos assistir, porque isso não tá... Aí ele falou assim, não, para de besteira, não, tal, vamos assistir. Isso já faz muitos anos. E aí, a gente assistiu. Era um filme que eu me lembre, assim, vaga memória, que contava a história de um homem que se tornou mulher, alguma coisa assim. Acho que o primeiro homem que se tornou mulher, alguma coisa desse tipo. Então, assistimos. Mas sabe quando você está assistindo e tem algo ali que... Não, mas a carne, vai embora. E o diabo, ele traz interatividade que te prende mesmo. E aí, no dia seguinte, a gente em família, acabou que o Fer falou para a bispa, ontem eu e a Jéssica assistimos tal filme que fala tal. Ela na hora, eu lembro dessa cena assim, ela na hora, o semblante dela. E aí, porque ela, assim, como ela diz, ela come os filhotes. Ela é assim, ela é guardiã, ela é protetora, ela tá atenta. E aí, ela olhou e falou assim, vocês não deveriam ter assistido isso. Olhamos para ela assim, vocês entristeceram o Espírito Santo. Meu Deus do céu! Sabe quando você desce numa montanha russa, que a sua barriga, na montanha russa, que a sua barriga dá aquele frio na barriga, que é uma sensação que não se sabe, ao certo o que significa? E aí ela olhou e falou assim, vocês entristeceram o Espírito Santo muito. Deus está muito irado com vocês. Aí você vai falar assim, pastor, o que você faz numa hora dessa? Chora, dobra os joelhos, coloca a boca no pó e chora. E busca essa misericórdia. E aquilo, ela ficou chateada, porque ela esperava mais de nós dois. Ela esperava uma santidade, ela esperava algo. E aí eu lembro que no café, e aquilo ela falou, conversou, mas aquilo ainda ela não tinha esquecido. No dia seguinte ela me chamou
Ela falou, olha, vocês entristeceram muito o Espírito Santo. E aí ela me disse, eu lembro que nessa hora só estava eu e ela falou assim, vocês têm que ir a Deus. Você tem uma criança que acabou de nascer. Era o Davi, lembrei. Você tem uma criança que acabou de nascer, você tem 2 filhos e um que acabou de nascer. Vai a Deus, busque a misericórdia de Deus para que isso não caia sobre a vida dos seus filhos. Pronto, né? Você quer esfaquear uma mãe, é você ver o seu filho sofrendo algo por suas escolhas. Se tem uma coisa que dói é quando você vê o seu filho passando por uma situação que foi escolha sua no passado. Como eu já falei, que a vez que o Davi foi parar no hospital, era Deus requerendo algo dos pais. E ela não era ela aquele dia falando, era o próprio Deus, o Espírito Santo estava usando a boca dela para falar comigo. Deus ficou muito irado, vai a Deus, se humilha, boca no pó, muita boca no pó, para que Deus tenha misericórdia das crianças. Foi essa a expressão que ela usou. Vai orar para que Deus tenha misericórdia das crianças, para que nada aconteça com eles. E eu, naquele desespero, naquela operada até, eu fui a Deus. Meu Deus, que caia sobre mim, Senhor. Que caia sobre mim, Jesus. Que caia sobre mim, sobre o Fer, não caia sobre os meus filhos. Porque eu já tinha vivido situações que o João tinha sido internado. Então, eu era traumatizada com o negócio de hospital. E eu lembro que eu fui a Deus ali operada, meu Deus, Senhor tem misericórdia. Perdão, Jesus, eu não sabia e sabia, mas perdão, Senhor, porque eu fui, não, Senhor. E aquela oração, eu nunca esqueço dessa oração, porque foi uma oração E olha só, Deus foi muito misericordioso. Creio que depois de algumas semanas, eu comecei a sentir muitas cólicas, cólica. E eu até achava que era do pós-operatório, onde eu tinha feito cesárea. E eu tomava Lufital, aquilo não passava, aquela dor. E assim foi por um tempinho. Teve um dia que não teve jeito, fui para o hospital e o exame que eu fiz deu pedra na vesícula. Na hora que o médico falou pedra na vesícula, eu primeiro perguntei o que é isso, que eu não sabia. E ali, na hora, eu vi a misericórdia do Senhor. E depois dessa história, todas as pessoas que falam para mim, eu assisto tal programa, eu assisto tal coisa, eu falo, pelo amor de Deus, toma cuidado com o que você está assistindo. Porque eu fui parar na boca do furacão. Por conta de algo. E ali no hospital, né? Porque é no hospital que você tem tempo para refletir, né? É no hospital que todo mundo fica, eu perdoo todo mundo. Né? Como você fala, eu perdoo todo mundo. Por favor, me perdoa. É no hospital que tem quebrantamento. É no hospital que corações se rasgam. É no hospital que tudo acontece. E lá no hospital eu vi, né? Tomando remédio aqui, quase. Meu Deus, eu não sei se eu posso, não sei se eu posso agradecer por isso, mas obrigado porque sou eu. Que assim seja, que seja eu, porque eu errei, não foi os meus filhos. Você vai falar assim, pastora, Deus castiga? Não, Deus não castiga, Ele ama. E Ele, através daquela situação, mostrou quão Ele me amava. Porque Ele simplesmente disse, olha, filha, o que você fez, eu fiquei muito bravo com você. Meu coração ficou ferido com você. Mas já que você veio a mim, você orou, você se arrependeu, eu te perdoo. Mas tudo que você planta tem uma colheita. Entendi perfeitamente, minha filha, que você se arrependeu. Eu vejo a dor, o arrependimento, mas tem consequências. Então, quando eu passei por aquele processo, ao mesmo tempo que você não deve, né? Mas eu fiquei feliz porque foi comigo. Teria sido muito pior se eu tivesse vivido uma situação com os meus filhos. Então, o que eu quero dizer através dessa história é que eu também
agir. Eu também já fiz escolhas erradas. Eu não sou perfeita, já fiz escolhas erradas. E eu aprendi com elas e hoje eu tenho a oportunidade de trazer para você essas histórias e mostrar para você. E aquilo entrou de uma maneira tão convicta dentro de mim, e hoje, desde aquele dia, daquele infeliz dia que assistimos aquele filme, em casa hoje é assim, sentamos para assistir algo. Teve uma vez, agora uns tempos atrás, que tem um dia que a gente assiste filme em família, eu e o Fer e os meninos. Meu Deus, não tinha nada que prestava na televisão. Nada, 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 nada. Um filme pior do que o outro, um trem pior do que o outro. Até o bispo levantou e falou assim, bom, isso é um sinal que vamos dormir. Pronto. Então, o que eu digo para você, a televisão, ela é uma porta que as pessoas estão abrindo. E você assistir esse tipo de série, você está abrindo uma porta. Uma grande porta. E olha o que diz aqui em Marcos 7, 14 e 23. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele, entretanto, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. E Jesus respondeu: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus: não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou: puros todos os alimentos. O que é puro são os alimentos que entram, o resto é tudo impuro. E continuou: o que sai do homem é que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens, olha o que vemos no coração, olha o que contamina. Vem do coração dos homens, vê os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, o adultério, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Tudo isso contamina o homem. Uma imagem que você vê. Quem aqui já assistiu ou viu alguma coisa antes do culto, e quando sentou para ouvir o culto, aquele negócio não sai da sua cabeça? Quantas vezes você ouviu? Tinha uma época, qual é o nome da musiquinha lá? Eu vou tocar nessa música, provavelmente você vai ficar o dia inteiro com essa música na cabeça. Mas é aquela época que era caneta azul, né? Meu Deus, aquilo colava que nem chiclete na cabeça. Colava que nem chiclete. Então, se você imagina, se você, como uma criança, teve uma criança lá no Kids, bem pequenininha, que eu perguntei quem tinha assistido, e ela levantou a mão. Aí eu chamei a mãe, fui conversar com a mãe. Aí a mãe falou assim: não, ela não assistiu. Ela viu no comercial. Tanto que a irmã mais velha falou assim: não, tira disso, não pode tal. A irmã mais velha protegeu ela. Ela só viu o comercial, que eu não sei que comercial que é esse, que fala 1, 2, 3, batatinha frita, não sei como é o nome aí. E aí eu olhei para a mãe e falei assim: você está vendo como que para o mal o ser humano tem uma facilidade gigantesca para absorver? Ela não assistiu, mas ela viu o comercial e aquilo entrou como uma verdade no coração dela. Então, a partir disso, você calcula. Se aquela menininha pitiquinha, ela viu só o comercial
E ela já conseguiu descrever que é a brincadeira da batatinha 1, 2, 3, que as pessoas morrem, que tem tiroteio, que tem morte. Se ela já conseguiu ver tudo aquilo num comercial, imagine quem assistiu a série por completo. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Então, tome muito cuidado com o que você está deixando entrar na sua casa. O que você está deixando entrar na vida dos seus filhos. Você que é filho, toma cuidado com o que você está deixando entrar. Tome cuidado. Tudo tem uma consequência. Tudo que você está vendo, ouvindo, falando, tem uma consequência. Estamos buscando santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se Jesus volta agora, talvez você acabou de assistir o último pedaço da série agora em há pouco. Se Jesus volta agora, você acha mesmo que tu vai para a glória? Não, você não vai. Você não vai. Porque você está tornando impuro aquilo que o Senhor santificou. E você tem que gravar muito bem esse versículo de Tiago 1,6. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Pastor, é só uma série, é ficção, não é verdade, não existe. Não faz mal nenhum, pastora. Não, né? Continua, então, que você vai ver o que vai acontecer com você. 1, 2, 3, viu? Continua do 1, 2, 3 que você vai ver. E me diga uma coisa, você viu tanto, você assistiu toda essa série, você viu de tudo. Você não sentiu nem um pouquinho de temor, de nada? Se você está falando que não, meu filho, você está longe da presença de Deus, e muito. Porque quando eu cheguei em casa no domingo, porque eu fui embora com aquilo assim, eu até falei para as crianças, eu estou decepcionada com vocês, eu fiquei triste com vocês, porque eu não esperava isso de vocês. Eu converso tanto com vocês, e é isso que está saindo? E ainda eu olhei para eles e falei, sabe o que dá vontade de fazer? Pegar uma ripa de madeira e bater no pai de vocês agora. Claro, naqueles que sabiam, nos inocentes não, mas naqueles que sabiam. Porque isso tira a inocência do seu filho, tira a santidade, tira a pureza. Dói o coração de você ver uma criancinha pequenininha que nem mal saiu da fralda, falando que é 1, 2, 3 morte. Imagina para o próprio Deus como que deve ser isso. E uma criança me relatou, tia, tem mais uma coisa, né? Tem muita cena de sexo e tal. Eu falei, parabéns, parabéns. Parabéns. Depois de um culto da virgindade daquele, nossa, me surpreendeu. E ainda eu olhei para alguns e falei assim, não adianta você me dizer que eu não sabia, isso não cola, você sabia. Você sabia. Então, assim, não se deixe enganar. Eu ensinei uma coisa para as crianças lá da escolinha. Toda vez que você quiser assistir ou ver, fazer algo, pergunta, Jesus faria isso? Aí eu perguntei para eles, escuta, vamos imaginar agora Jesus sentado no sofá, ligando a televisão, assistindo essa série. Ele faria assim? A resposta dele, não, tia. Não, tia, não, Jesus não faria. Então, por que você está fazendo? Se você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, você não é imagem e semelhança de Deus? Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu vou fazer eu vou fazer tudo que o Senhor se agrada. E tudo que eu estou falando sobre a respeito desse seriado é para alertar a todos que estão ouvindo este culto. Tome cuidado. Porque o diabo ele é tão sujo que ele pegou brincadeiras da minha infância,
da infância de muitas pessoas e tornou de uma forma agressiva. E sim, e no domingo eu cheguei em casa ainda, brava com aquilo, fui buscar na internet, vi algumas cenas do que para entender. E teve uma hora que eu falei assim, chega. Era nítido ver que estava acontecendo uma opressão na minha vida. E aí eu apaguei até do histórico do meu celular, falei assim, eu não quero, já entendi, já peguei o que eu preciso, eu não quero ver, porque, meu Deus, um pouquinho que eu não fui assistir. Eu fui procurar notícias, eu fui buscar informação, e um pouco que eu fui buscar dessas informações, eu senti oprimida, eu falei, sai em nome de Jesus. Imagina quem assistiu então. Isso é muito grave. Aí você vê o comportamento de um adolescente, de uma criança mudando, uma criança mais agressiva, sem paciência com as pessoas, brigando na escola. As escolas estão mandando um comunicado para os pais sobre essa série. As escolas estão preocupadíssimas com o envolvimento das crianças nessa série. Mas é claro, porque lá na escola é onde tudo acontece. Lá na escola é o primeiro mundo do seu filho. E se seu filho não estiver preparado para aquilo, e como eu preparo meu filho, pastora? Na sua casa, no seu dia a dia, seguindo os ensinamentos que você tem recebido. Você prepara o seu filho na sua casa. Porque quando ele chegar lá na escola, ele vai ter a resposta certa. Que nenhuma mãe mandou mensagem relacionada ao culto da semana passada. E eu achei lindo a posição. Ela tem 2 filhos. E ela ouviu o culto, ela aprendeu. E uma semana, eu acho que, se eu não estiver enganado, o filho dela foi buscar na escola e um dos filhos falou assim, mamãe, um amiguinho na escola me chamou de gay. Mamãe, o que é ser gay? Aí ela explicou. Se você ouvir a mensagem dela, numa sutileza, numa coisa assim, pronto. A mamãe foi o Google que aquela criança precisava. Ela não precisa ir perguntar para a professora, ela não precisa perguntar para o amiguinho, ela não precisa ir lá na internet. A mamãe respondeu. Aí a mãe dele falou assim, e o que você respondeu? Eu respondi que eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu não sou o que ele diz que eu sou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Olha aí, isso é um exemplo de uma mãe que está formando o seu filho em casa. A formação dos nossos filhos começa em casa, com uma boa educação, boas conversas, diálogo, amor, carinho. Lá na escola vai ser o reflexo. É interessante, tudo que acontece na escola é reflexo do lar. Todas as crianças, tudo que acontece na escolinha, as crianças que estão passando por processos de mudança, de transformação, tudo é reflexo do que acontece no lar. É reflexo. Tudo que acontece com os jovens, com os adolescentes, isso é reflexo do que está acontecendo no lar daquela criança. Tudo é reflexo. Esses dias eu fiquei muito emocionada porque veio na agenda do João, que o João, ele ajudou a professora, ele ajudou um amiguinho, e aí a professora escreveu, o João, ele é a luz de Deus na terra. Olha só que coisa mais forte. Eu conversei com ele e falei assim, filho, conta como que foi esse dia. Ele falou assim, mamãe, eu ajudei as pessoas, o amiguinho não queria brincar, aí eu fui lá, ajudei ele. O servir. Já pensou se uma criança dessa assiste uma série desse? Ela vai ajudar? Na brincadeira de educação física? Ela vai tacar bola na cabeça da criança e vai xingar ainda. Mas o cristão de verdade tem boas atitudes, planta boa semente.
Tudo que acontece aqui dentro, tudo que acontece aqui fora é reflexo do que está dentro. Tudo que está acontecendo na vida dos seus filhos é reflexo da sua casa, é reflexo do seu lar, da sua família. E você tem que tomar esse cuidado. E tome você cuidado, você que é pai, você que é mãe, tome cuidado. Porque às vezes você acha que você tem o controle de tudo e você não tem. Quando eu perguntei para algumas mães, você sabia que seu filho está assistindo tal, tal, tal? O quê, pastora? O que é isso? Igual eu, o que é isso? Não, pastor, eu não sabia. Teve uma mãe que ficou tão brava que logo que eu cheguei em casa ela tinha um áudio. Ela cancelou. Acabou, mudei a senha, não tem mais. E ainda eu olhei para os maiores, que são os adolescentes, e eu falei assim, nem adianta ficar bravo, viu? Não fica com essa cara emburradinha, não. Isso é amor. Isso é amor. Eu amo a sua vida, sua mãe, seu pai ama a sua vida, e o que estamos fazendo é te proteger. O que estamos fazendo é, meu amor, não pegue este caminho, pegue este caminho. Então, você que é adolescente, você que é criança que está ouvindo a tia, tudo isso é amor. E você não pode se entregar aos desejos da sua carne, mas sim aos desejos do Espírito Santo. E saber o que é certo e o que é errado para você. Toda vez que você for tentado a fazer algo de errado, que isso, meu amor, não acontece só com você, acontece com os adultos também, você tem que parar, acalmar e ouvir, ficar em silêncio e ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele vai te direcionar. E não pense em você que você fazendo escondido do seu pai e da sua mãe vai acabar bem. Não vai acabar bem. Tudo tem uma consequência, tudo tem uma colheita. E você precisa entender sobre o que é o temor e receber o temor de Deus. Para você que é pai, mãe, tio, tia, um homem, uma mulher que está ouvindo este culto, você que não é mãe, mas já está se preparando, fique atento, converse. Por que muitas crianças estão se perdendo? Porque não tem conversa em casa. Não fazem uma refeição juntos, não sentam à mesa, não façam. As famílias já não estão mais, não vê mais a importância de se comer em família, desligar a televisão, conversar. Como foi seu dia? Como foi seu dia? Tal, de ter esse diálogo, de ter essa união. É interessante que para o João e para o Davi, mais para o João, que ele é um pouco mais velho, é tão forte, é tão importante a família para ele, que o dia que eu consigo ir embora um pouco mais cedo, nossa, ele fica numa felicidade e ele fala, hoje é dia, né, mamãe, de assistir filme em família. Tudo ele coloca a família dele. Tudo ele coloca a família dele. É muito importante para ele. E até no domingo ele fez uma cobrança, eu vi que ele estava bem bravo. Ele falou assim, mamãe, por que faz tempo que a gente não vai no shopping, no restaurante comer em família de mão dadas? Eu falei, você quer? Eu quero, mamãe, ir no shopping, no restaurante, comer em família de mão dadas. Eu falei, tá bom, João, a gente vai organizar essa semana e vamos comer em família, no restaurante de mão dadas. Então, é importante isso para ele. E você tem que buscar isso para sua casa, para sua família. Trazer os seus filhos perto de você. Saber qual é a linguagem do amor dos seus filhos e praticar. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar. Se você está aí arrependido, que assistiu essa série, e você fala assim, pastora, eu caí, fui enganado. Peça perdão e busque misericórdia. E busque entender a gravidade de tudo isso. Hoje eu peguei de exemplo essa série porque foi o que eu vi nas crianças da escolinha, que Deus trouxe isso, porque eu não conhecia. E se eu estou apresentando, talvez muitos não conhecem e nem precisa buscar conhecer, porque eu já passei a informação. Mas ajude outras pessoas.
Quantos lares, quantas famílias não estão sofrendo, estão vivendo, estão tendo imoralidade dentro de casa, os vícios, o suicídio, a perturbação, a depressão, por conta de portas que foram abertas como essa. Não são as raposas as maiores que destroem a vinha, são as pequenininhas. Um tipo de programação, esse seriado, essa série, isso é uma raposinha que tem um poder imenso, que entra e destrói a sua família, que destrói a vida dos seus filhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os teus olhos têm que ser bons. Você só tem que ver aquilo que glorifica a Deus. O que não glorifica, fuja. Fuja da aparência do mal. Está falando da aparência, fuja. Ao cheiro do mal, fuja, meu filho. Então, se você viu essa série, se você assistiu, não sei nem quantos episódios tem, alguém aí sabe? Quero ver ter coragem de falar, né? Não sei quantos episódios, mas se você assistiu essa série, Deus ficou muito chateado, muito ferido com o que você fez. E você mostrou que você não ouviu, você não está sensível à voz dele. Ele está lá, ô meu filho, eu estou aqui, escuta, sai daí. E você está lá. Deus está aqui gritando e você... Não, não faça isso, peça perdão. Se você é criança, adolescente, um jovem, já assistiu isso, peça perdão. Se humilhe, fala, meu Deus, me perdoa. Eu falhei, Jesus, eu errei muito. Tem misericórdia. Feche seu coração. Feche os seus olhos com a mão no coração. Não feche o coração, não, abra o coração. Feche os seus olhos. Mão no coração. Fala com Deus agora. Se você não viu essa série, você não tem noção do que se trata, agradeça. Agradeça porque Deus trouxe essas informações até você e você agora está vendo o que você precisa ver. Você vai estar mais atento, você vai tomar mais cuidado com os seus filhos, com a sua família. Então, se você não assistiu, se você não viu, agradeça por esse amor, por esse ensinamento, por esse zelo. Eu vejo muito zelo do Senhor para a nossa casa. Deus é zeloso com o nosso lar. Ele se preocupa com a nossa família. Deus se preocupa com os nossos filhos. Ele se preocupa tanto que Ele trouxe essa palavra, este tema, este assunto para este culto, porque Ele se preocupa. Ele ama as crianças, Ele ama os adolescentes, Ele ama, Ele é apaixonado pelas nossas crianças, Ele é apaixonado por sua família. Deus quer ver a sua família crescer, ser abençoada, mas você precisa primeiro dar condições para Ele agir, porque não adianta você ficar fazendo o que é errado, esperando o certo, você precisa fazer certo para receber o certo. Então, Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, nós estamos aqui, e queremos ser santo como Tu és. Queremos praticar a santidade no Senhor a cada dia. Então, Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, imaturidades, meu Deus, misérias, meu Deus, frieza. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que estamos fazendo que entristece ao Senhor. Mas, Jesus, vem nessa tarde agora. Derrama, meu Deus, a Tua presença, o perdão, a salvação, a libertação. Nós precisamos do Senhor. Santifica, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, pensamentos, sentimentos, nos santifica. E que possamos a cada dia buscar mais e mais e mais a santidade. Eu abençoo agora cada lar, cada família. Meu Deus, entre em cada lar agora. Meu Deus, se esse lar, se essa família assistiu, meu Deus, perdoa, Senhor Deus, tem misericórdia. Mas abençoa os lares agora com a Tua presença, que cada lar, que cada família seja cheio da presença do Espírito Santo agora. Meu Deus, visita as nossas crianças agora. Eu te peço, Pai, visita as nossas crianças, adolescentes e os jovens, visita todos que aqui estão. E inunda, Senhor, de graça, de favor, meu Deus, que eles sejam cheios do Teu poder. Meu Deus, e eu peço
com mais intensidade, coloca temor. Temor em cada vida. Meu Deus, derrama temor no coração dessas crianças. Derrama temor no coração desses adolescentes. Coloca, Senhor, um temor que constrange. Um temor, Senhor Jesus. Coloca temor nos nossos corações, meu Deus. Coloca temor, Senhor. Coloca temor. Temor é salvação. Temor é santidade. Coloca obediência nesses corações, meu Deus. Meu Deus, que cada criança, a partir de hoje, meu Deus, passe a ter sensibilidade à tua voz. Fala os ouvidos agora, meu Deus, e que cada um tenha a sensibilidade de ouvir. Precisamos te ouvir, meu Deus, precisamos te ouvir. Parar com o orgulho, com a arrogância e te ouvir, meu Deus. Tira, meu Deus, o que está, meu Deus, tampando, meu Deus, os ouvidos, que possamos te ouvir, meu Deus, a partir de hoje, a te ouvir, queremos te ouvir. Então abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa, meu Deus, os pais, os filhos, meu Deus, abençoa cada lar. Em nome de Jesus, eu abençoo, eu consagro, declaro que o seu lar é um pedacinho do céu. Declaro que o seu lar é cheio do Espírito Santo, a paz, a santidade, a união, a amor, a Jesus Cristo. Jesus entra em cada lar. Em nome de Jesus, amém. Amém.